O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia envolve 1/4 do PIB do planeta e abrange um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. O pacote será dividido em 2 textos. O primeiro de natureza econômico-comercial, de vigência provisória, e o segundo será um acordo completo. E para analisar o assunto, eu converso agora com a economista Carla Beni, que é professora da FGV e conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo, a quem eu começo o nosso papo, tradicionalmente aqui agradecendo a presença, desejando uma ótima segunda-feira e uma semana melhor ainda, professora Beni. Bom, promessas todos fazemos. Aliás, é muito simples. Tirar do papel, transformar a teoria para a prática, é que são elas. Mercosul e União Europeia é um acordo que se arrasta há 2 décadas e não é nenhum pleonasmo meu, é isso, são 20 anos de negociação. Tivemos um movimento importante agora, primeiro uma minuta assinada entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. O presidente Lula comenta agora nessa fala que nós apresentamos de mais cedo, mas tem ali alguns percalços, 2 deles, Hungria e França. Será que todo mundo agora vai fazer parte dessa grande família? Porque tem que ser ali perto da unanimidade. Feita essa primeira premissa, passo a palavra para a senhora para sabermos se essa declaração do presidente Lula é mais um desejo ou estamos numa contagem regressiva para uma grande nova realidade a partir de 2026. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, realmente, esse é um acordo que se arrasta há mais de 20 anos. É toda uma complexidade, né? Você pode imaginar a quantidade de interesses e de problemas envolvidos. Então, são 2 textos. A ideia de se aprovar esse primeiro texto agora, no dia 20, é um ganho. Se isso realmente for realizado, que me parece que está tudo caminhando para isso, esse vai ser um grande ganho para que você inicie o processo do texto final. Para quem estiver aqui nos vendo, nos ouvindo, é importante entender que a ideia de você reduzir tarifas, ela precisa ser escalonada. E isso ainda pode levar mais ou menos 10 a 15 anos, Marcelo. Justamente porque os interesses são divergentes e é um grupo gigantesco. Nós estamos falando de um lado, a gente tem o Brasil, tem a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e do outro lado toda a União Europeia. E tudo só vai ficar oficial depois que o parlamento aprovar com 50% mais um, Parlamento Europeu. Professora Beni, para ajudar todo mundo a entender, criamos aqui, eu com a ajuda do nosso departamento gráfico, o que são os acordos mais recentes. Começa com um vestibular. Nós estamos em época aí de provas dos estudantes, né, pré-universitários. Então a gente já fez um vestibular aqui, que foi em 16 de setembro de 2025, o acordo com o EFTA, né? Suíça, Liechtenstein, Islândia, Finlândia, que tem 300 milhões de habitantes, contando, lógico, né, muito mais numerosamente o Mercosul. Isso dá um PIB unido que passa os 4 trilhões de dólares, mas, obviamente, que a cereja do bolo, né, eu deixei aqui um ponto de interrogação com uma torcida que dê certo, é Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Bolívia. A Venezuela, por enquanto, está suspensa, né? 7 associados, com quase 30 do outro lado do Atlântico. E aí, esse número impressionante de 720 milhões de consumidores e 22 trilhões de dólares, o que, claro, uma versão fictícia, se torna o maior PIB do mundo, né? Olhando esse grande bloco. É tudo muito promissor. Olhando o copo meio cheio, já entendemos. Quais seriam os problemas, professora Beni, do que eu vou chamar do copo meio vazio? A senhora falou, conflitos de interesses, os agricultores franceses não estão morrendo de amores com isso, porém a indústria automobilística europeia está dando uns pulos desse tamanho de felicidade de trazer para este bloco consumidor
produtos de alto valor agregado, cujas marcas são muito cobiçadas pelas classes mais favorecidas destes países, tendo o Brasil 200 milhões de habitantes. Mas vamos olhar para o que eu estou chamando de o copo meio vazio. Quais seriam os problemas ou menos vantagens se realmente a gente tirar do papel essa primeira fase do acordo? O copo meio cheio a gente já sabe, está exatamente no gráfico, aliás, está excelente, eu adorei, porque a gente consegue ter noção do volume, e isso daí realmente é algo importante quando a gente pensa no âmbito macro. Agora, o copo meio vazio, ele está muito relacionado, Marcelo, ao que o Brasil pretende para as próximas décadas. Em que medida? Um grande passo para a União Europeia é justamente depender menos dos minerais críticos e das terras raras. E o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras no mundo. Então, esse é um ponto muito importante. O Brasil pretende o quê com um projeto de longo prazo? Ele vai continuar perfurando a terra e vendendo mineral bruto, que é o que ele faz hoje, ou ele vai processar, ele vai industrializar isso e vai realmente ser um país de ponta nessa área. Isso daí é fundamental para a gente decidir o que nós vamos vender também. Será que a gente vai continuar, de novo, só exportando commodities e sim importando carros, maquinários, tecnologia, produtos químicos? Esse daí é que é o grande ponto que sim pode deixar esse copo meio vazio. Porque se a gente parar para pensar, a gente teria que ter isso como um espaço de mercado, de comércio externo, para que justamente a gente também pudesse se desenvolver e não mais continuar só exportando commodities. Perfeito. Professora Beni, claro que isso vai contar muito com a expertise ou então a maleabilidade de cada governo, né? O que eu quero chegar? Olhando aqui para essa perspectiva de Mercosul com União Europeia, como a senhora muito bem apontou, existe quase que uma herança maldita desses países em comum, que nós somos grandes exportadores de matéria-prima, pouco desenvolvedores de produtos de alto valor agregado, porque a nossa industrialização ficou muito concretada. E aí, além de olhar para o quintal, vamos olhar para nós mesmos, lembrando que o Brasil passou por um severo processo de desindustrialização, né? As indústrias foram diminuindo, as marcas estrangeiras foram embora, algumas delas, e a gente perdeu uma capacidade de produção. Há essa chance, a senhora enxerga esta possibilidade que eu estava chamando de maleabilidade, né? Ou astúcia dos governos daqui para frente, como a senhora sinalizou, talvez a plena execução desse acordo ainda leve 10 a 15 anos, de ok União Europeia, ok grandes fabricantes de várias modalidades de produtos, venham para cá com seus produtos e também tragam as suas linhas de montagem, as suas expertises, para a gente construir juntos aqui, mais ou menos num riscado que a gente tem visto com as montadoras chinesas que chegaram com os produtos, os carros elétricos, e agora as montadoras chinesas estão abrindo as suas próprias fábricas com a promessa de um compartilhamento de tecnologia. A senhora enxerga uma possibilidade de nós termos essa chance ou, como dizia Roberto Campos, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade? Bom, a desindustrialização nossa, ela ficou muito clara, inclusive na composição do PIB, na representação da indústria. Ela, na década de 80, a indústria representava mais ou menos 40% do PIB. Ela hoje representa 20%. Então, de novo, eu volto para aquele mesmo ponto. Qual é o planejamento estratégico de país de longo prazo que a gente espera ou que a gente pretende? Se não tivermos investimentos do Estado na indústria, isso daí dificilmente vai acontecer, porque todos os países da União Europeia e os outros desenvolvidos no mundo, eles tiveram nas suas lideranças
de investimentos o setor público. Então, essa daí é a grande questão. Se a gente não tiver um planejamento de longo prazo que passe a ser um movimento de um planejamento de Estado e não um planejamento de governo, porque teremos vários governos nesses próximos 10, 15 anos para poder realizar, implementar essa estratégia toda desse acordo, aí sim eu acho que a gente tem uma chance de continuar tropeçando no mais do mesmo, Marcelo. Professora Beni, a literatura internacional, né, quando se fala de economia e da questão do desenvolvimento dos países, usa uma expressão chamada Golden Years. Acho que a tradução para os nossos manuais, nossos livros de economia no Brasil, os 30 gloriosos, geralmente é uma geração aí de desenvolvimento mais latente e tal. Eu já li alguma coisa, fico procurando nossos 30 gloriosos, ainda não achei, né? Ouvia do meu avô, ouvia do meu pai e falo para os meus filhos. Nós somos o Brasil do futuro, o país do futuro. A questão é que esse futuro não tem chegado, né? A gente fica virando as páginas e o futuro não chega. Espero que a nossa próxima conversa, professora Beni, que eu torço para que seja em breve, a gente já comece a marcar aqui os nossos Golden Years. Eu espero estar fadado a estar errado de que isso ainda leve um tempo para acontecer. Essa conclusão toda é para agradecer a conversa que eu tive com a senhora, muito gentil, esclarecedor o nosso papo. Agradeço aqui a professora Carla Beni, que leciona na Fundação Getúlio Vargas e, além disso, é conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Até uma próxima oportunidade, professora Beni, e que mantenho a esperança de termos aí perspectivas positivas, no mínimo. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Uma ótima semana e sempre mantendo a esperança em pé para o nosso país. Tá certo. Obrigado, professora. Até a próxima mesmo.